E aí, galerinha, vamos dar continuidade a verbo? A gente parou nas formas nominais do verbo, correto? E aí a gente vai precisar entender o que são essas formas nominais. As formas nominais são aquelas que vão indicar diretamente o tempo ou o modo da ação. Elas funcionam como um substantivo, elas podem funcionar como um advérbio, como um adjetivo, vai depender do contexto em que elas se encontram, tá bom? Elas são definidas aqui em infinitivo, particípio e gerúndio, galera. Tá? Então, vou indicar aqui, coloquei pra vocês, diretamente o tempo ou o modo. Galera, a gente vai começar pelo infinitivo, e o infinitivo é a forma mais básica do verbo. Essa forma mais básica do verbo, ela é terminada em ar, em er ou em ir. E não expressa nenhum tempo e nenhum modo. É como se é a apresentação do verbo sem ele estar conjugado. É como se fosse a categoria, a gente estivesse indicando qual é o verbo. Por exemplo, eu vou colocar aqui os terminados, né? As terminações. Cantar. Terminado em ar, peraí. É porque aqui tem pouco espaço, né? Mas vamos pensar aqui, terminado em ar. Cantar. Amar. É antes da gente colocar o modo da pessoa, né? E terminado em er, a gente tem correr, beber. E aí a gente tem também os terminados em ir, certo? Sorrir. E se sorrir, esse R tá feinho, né? Sorrir ou pedir. Terminado em ir, tá? Então, o infinitivo, galera, ele é utilizado de uma forma genérica, sem referência a uma pessoa específica, tá? Forma genérica. Sem referência a uma pessoa específica. Então, não tem aquela flexão específica. Não tem aquela flexão de pessoa, tá bom? Nem de número. Ele é bem genericão mesmo. Esse é o infinitivo. O verbo tá lá na frase, termina com ar, er, i, cara, é infinitivo, tá bom? Ele tá na forma nominal dele. Por que na forma nominal? Porque ele pode ser transformado em nome. Lembra da substantivação? Quando eu falo, vamos pensar aqui na frase amar, na palavra amar. Amar. Amar não é verbo, professora? É. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Eles amam. Certo? Mas lembra lá quando a gente trabalhou no substantivo, a gente falou de substantivação. Eu posso transformar esse verbo em substantivo. Como assim? Amar é viver. O meu sujeito sempre vai ser um substantivo. Então, quando eu pergunto, o que é viver? Amar. Por exemplo, jantar. Jantar não é eu janto, tu janta, eles jantam. Quando eu coloco aqui o jantar está bom, eu nominalizei, ou seja, eu substantivei o meu verbo. Tá bom?
Então, o infinitivo, ele não está conjugado. Ele pode se transformar, inclusive, nem sempre, mas em nomes, ele pode ser substantivado. Agora vamos para o particípio. Galera, o particípio, ele é usado para indicar uma ação já concluída, uma ação ou um estado concluído, na verdade. Bora lá. O particípio, ele é usado para indicar uma ação já concluída, que já acabou, já finalizou, ou um estado resultante de uma ação. Ele pode ser combinado com verbos auxiliares na formação de tempos compostos para funcionar como adjetivos. Como assim? Ai, meu Deus, professora, eu não entendi nada. Calma. Vamos devagarzinho? Ó, indica uma ação concluída ou um estado resultante de uma ação. Eu vou falar, por exemplo, as cartas foram enviadas ontem. Olha aqui o particípio. Deixa eu pegar outra coisinha aqui. Enviadas, esse terminado em das aqui, tá? É o meu verbo, que indica que algo já finalizou. Elas foram enviadas. E normalmente, como eu disse aqui, elas funcionam na formação de tempos compostos. Como assim tempo composto? Porque tem dois verbinhos, tá vendo? É composto porque tem dois. É composto por dois, tá? Os pratos foram lavados e organizados, tá? Então, geralmente, aqueles terminados em ado ou ada, tá? Lavado, por exemplo. Ele tinha lavado os pratos. Lavado. Amado, tá? Enviada, escolhida, ela foi escolhida. Aí tá com o tempo composto, porque aí eu preciso colocar ela foi escolhida, ela será escolhida, tá bom? A carta foi enviada, será enviada. Eu preciso, aí pode ir, se o verbo tiver no plural, foram enviadas, tá? Pode ir pro singular ou não. Mas elas são aquelas terminadas em ado, em ada, e que indicam ação já concluída, tá bom? E ainda assim é composto, formado por dois verbos. O segundo verbo é aquele terminado em ado e em ada. Tá? Agora a gente vai pro gerúndio. Mas o que vem a ser o gerúndio, galera? Eu coloquei aí pra vocês que o gerúndio indica que a ação está em processo, sendo um processo contínuo ou um processo prolongado, uma ação contínua ou uma ação prolongada. Então vamos lá, resumindo. É uma das formas verbais, tá? Uma das formas nominais do verbo, que vai indicar se essa ação está em processo. Ou seja, se ela ainda está em curso, sendo contínua ou prolongada no tempo. Tá bom? Essa forma verbal, ela termina sempre em quê? Vou colocar aqui, tá? Em NDO, tá? NDO. Vou até colocar aqui em uma bolinha. E vou marcar. Sempre, tá? Ele sempre termina em NDO, como falando, correndo, partindo. E pode aparecer isoladamente ou acompanhado de verbos auxiliares. Pode ter dois verbos ou não. Por exemplo, estou andando,
as mulheres estavam protestando. Então, vamos lá. Vamos para a frase. Estou corrigindo a prova. Ela está estudando sozinha para a prova. Tá vendo? É algo que termina em DO e algo que está em curso, não está finalizado, não vai ser feito. Ela está ocorrendo nesse momento. Quando eu falo, ela está estudando sozinha, não é que necessariamente que ela passe o dia todo estudando, mas essa prática de estudar, ela ocorre todos os dias, porque se a gente está estudando para uma prova muito importante, a gente precisa estudar todos os dias. A gente precisa tirar uma horinha do nosso dia, 1, 2 horinhas, para fazer esse estudo. Por isso, estudando. Não é que a pessoa parou de dormir, comer, mas é uma ação contínua. Ela está em curso e vai continuar estudando até que se obtenha a aprovação. Estou corrigindo a prova. Eu estou corrigindo a prova nesse momento. Em algum momento eu vou terminar. Deus me livre corrigir a prova para sempre, né? Uma prova eterna. Ela vai terminar, né, em algum momento, mas ela está em curso, ela está acontecendo, tá bom? E essa é a expressão do gerúndio. Então, infinitivo, forma genérica, particípio indica algo que já foi finalizado e gerúndio, algo que está acontecendo, tá bom? Eu já ia perguntar alguma dúvida, mas eu pergunto isso no sábado, tá bom? Vamos pensar uma outra situação quanto ao gerúndio. O gerúndio, é porque a gente ainda não foi pro próximo conteúdo, mas o gerúndio, galera, ele pode trazer um valor de advérbio. A gente vai chegar no advérbio já, mas ele pode trazer uma ideia de modo. Pronto. Ele pode trazer uma ideia de modo ou causa. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Deixa eu fazer uma frase aqui, rapidinho. Tá? Ele pode ter o que a gente chama de valor adverbial. O advérbio é uma palavrinha que dá circunstâncias para o verbo. E esse valor pode ser de causa e esse valor também pode ser de modo. Tá bom? Colocando a frase, ó, ele resolveu o problema sorrindo. O problema sorrindo. É uma ação que está em curso porque ele estava contínuo, né? Mas você consegue perceber que isso aqui é o modo como ele estava também? Então, o valor de advérbio é a forma que a pessoa estava. A forma que ele resolveu o problema. Tá bom? O menino atravessou a rua correndo. Também é modo. A forma que ele atravessou a rua. É isso. Vamos para algumas atividades, algumas questõezinhas fáceis, rápidas, para a gente conseguir dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá, primeira. Ontem, Lucas e sua família viajaram para o litoral. Eles aproveitaram o dia na praia, caminharam pela areia e nadaram no mar até o pôr do sol. Aí, a gente vai sempre fazer aquele esquemazinho, né? Aquele esquemazinho. Gostei dessa cor, vamos continuar usando. O verbo viajaram, ele quer saber viajaram. Está no presente pretérito, futuro pretérito. Primeiro
palavrinha ali. Já vamos eliminar o que não é? Bora. Ontem. Passado. Eu já elimino o que não é passado. A gente sabe que a nomenclatura, a forma certa de se falar passado dentro da nossa gramática, certa não, a mais usual, é pretérito. Eu sei que o viajaram já está no pretérito. Então, não está no presente, não está no futuro, tá? Como que eu vou saber agora qual qual pretérito? Então vamos lá. O verbo viajaram indica uma ação já concluída no passado, certo? Que ela ocorreu em um momento determinado, foi ontem. O que caracteriza um pretérito perfeito do indicativo. Por que perfeito? Porque já concluiu, já acabou. Tá? Então, se eu tenho uma ideia do passado que deixa claro o momento, que deixa que ela está realmente finalizada, ela é perfeita. É diferente de eu falar, eles teriam viajado, entendeu? Eles viajariam se pudessem. É outra história. Tá? Então, a letra B de babuínos, bobocas, balbuciando em bando. 2, vamos. Ai, minha cabeça. Vamos a 2. Olha, se vocês estudarem todos os dias, conseguirão melhorar bastante nas provas de português e nas provas de matemática. Aí ele tá pedindo os verbos estudarem, está em qual modo? Ele quer saber o modo, certo? Aí a gente lembra que a gente tem o indicativo, a gente tem o subjuntivo, aí a gente tem o imperativo. Gerúndio é modo? Não, gerúndio, aí eu já arrisco. Gerúndio é o quê? Forma nominal. Então, impossível ser gerúndio, já sei disso. Agora eu preciso saber se ele é indicativo. Indicativo indica certeza. Eita, indica certeza. Quando eu falo, se vocês estudarem todos os dias, conseguirão melhorar, é uma certeza que vocês vão melhorar? Não é, certo? O subjuntivo, meu povo, é aquela ideia que traz dúvida, hipótese, certo? Dúvida, hipótese, desejo. Aqui é uma dúvida? Você não tem certeza de nada, certo? Eu acredito que seja subjuntivo, mas antes de marcar, eu vou olhar as outras para eliminar, certo? Certo, professora? Ótimo. O C é imperativo. Imperativo é o modo mamãe. Lembra? De quem manda. É uma ordem. É um pedido. É uma súplica. Quando eu falo, se vocês estudarem, vocês vão passar... Eu tô mandando? Não, mamãe manda. Vai estudar. Vai estudar, Manu. Vai estudar, Carol. Vitor, vai estudar. Davi, vai estudar, menino. Tá vendo? Isso é uma ordem. Isso é modo mamãe. Isso é modo imperativo. Se vocês estudarem, conseguirão melhorar. Tá vendo que uma coisa depende da outra? Não é certeza que vão passar, que vão melhorar nas provas de matemática. Então, eu tenho uma dúvida. Se eu tenho uma dúvida, eu tenho o modo subjuntivo. Letra B, novamente. Tá bom? Fácil, né? É só porque é muita coisa, né? Muito detalhezinho para lembrar, mas eles são tranquilos. Eles são fáceis. Então, se a gente ainda tá confundindo, o que vai fazer ficar fácil, professora? Prática, estudo, tá? Constância no estudo. É isso que a gente precisa. Vamos continuar? Aí aqui a gente tem nós brincaremos, não é isso? Nós brincaremos juntos no recreio. Combinou Mariana com suas amigas.
O verbo brincaremos está conjugado em qual pessoa? Bora lá. É só lembrar. Esse brincaremos, esse mos aqui, tá para concordar com a pessoa do discurso, que é nós, certo? Nós inclui a primeira pessoa, que sou eu, né? Primeira pessoa é eu ou nós. Eu, forever alone, sozinha. Forever alone. Ou eu, sociável, cheia de amiguinhos. Que é eu mais alguém. Ou alguéms. Eu tô falando assim, mas alguém não vai pro plural não, tá? Então, eu já sei que tá na primeira pessoa. Certo? Se tá na primeira pessoa, aí eu só tenho uma possibilidade. Pam, pam, pam. Tá na primeira pessoa do plural, porque nós é mais de uma pessoa. Letra A de amor, tá? Meio de baixinho. Vamos para o próximo. As cartas foram entregues pelo carteiro logo cedo. A forma verbal foram entregues está em que voz? Bora lembrar sobre voz? A gente tem 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Não existe voz impessoal. A voz são essas 3, tá? A ativa é quando o sujeito faz a ação. A passiva é quando o sujeito recebe. E a reflexiva é quando faz e recebe. Lembra? Eu me penteio. Então, se eu for falar que as cartas foram entregues, vou lá perguntar pro verbo. Lembra que a ideia é sempre perguntar pro verbo? Pro verbo. Quem ou o que, né? Se não é pessoa, é sempre o que a pergunta. O que ou quem foi entregue? Você pergunta pro verbo. O verbo, nossa senhora, o que foi entregue foram as cartas. Esse é o sujeito, tá? Aí eu pergunto, esse meu sujeito, ele, aí você vai perguntar, esse sujeito, ele fez ou ele recebeu? A ação. Só ver. A carta entregou alguma coisa? Não, ela foi entregue, ela recebeu a ação. Se ela recebeu a ação, eu tenho indubitavelmente, sem dúvida, uma voz passiva. Tá bom? Voz passiva. Vocês conseguiram entender isso? Se não, anota a duvidazinha no caderno. Se você tá assistindo pelo celular, anota ali no bloquinho de notas do celular para me perguntar na nossa aula presencial. Vocês não podem deixar dúvidas passarem, tá bom? Questão 4, vamos à questão... Desculpa. Número 5. O professor explicou a lição com paciência para a turma. O verbo explicou. Aqui eu ainda não trabalhei isso com vocês. Isso vai um pouquinho mais pra frente. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente, tá? Pra gente saber essa ideia de transitividade. É isso. Mas o explicou é no passado e tá na terceira pessoa do singular, tá? Que é ele. Vamos continuar. Aqui a gente vai trabalhar a formação do verbo, tá, galera? É a estrutura do verbo. Estrutura, rapidinho. Vou colocar de amarelinho aqui do lado. Agora é estrutura. Quando a gente fala de radical, é estrutura.
do verbo. Tá? Então, quando afirmamos que o verbo possui 3 elementos, e essa estrutura é a partir de 3 elementos, tá? A gente está se referindo à sua composição fundamental. Então, vamos lá. E essa composição fundamental é a partir do infinitivo, lembra que termina em AR? Então, a forma não conjugada do verbo. Se a gente está se referindo ao infinitivo, é a forma não conjugada, é aquela forma genérica, como cantar, vender, pedir, correr, sorrir, beleza? Essa estrutura básica, ela é composta por 3 partezinhas que a gente vai ver aqui, tá? E essas 3 partes são essenciais para organizar o verbo e vão permitir a sua conjugação. Quais são essas 3 partes? É o nosso radical, beleza? Além do radical, a gente tem o que é chamado de vogal temática. E a gente tem, galerinha, as desinências. Tá bom? E a gente vai começar pelo radical, que é o nosso primeiro momento ali. O radical é a parte mais fundamental, que carrega a significação do verbo, tá? É a parte fixa, que contém o significado principal. Olha aqui, ó. Parte fixa, deixa eu colocar. Significado do verbo. Parte fixa, tá? Parte fixa, ou seja, que não muda. E aí é o significado principal, significado do verbo, né? Principal. Aquilo que não muda no verbo quando a gente vai conjugar ele, quando a gente vai flexionar. A gente não viu as flexões? Por isso que eu coloquei as flexões primeiro. Olha só, o verbo amar. Ele tá dizendo... Deixa eu pegar uma cor mais escura. Um verdezinho mais escuro. Ele tá dizendo que o radical de amar é am. Por quê? Porque é a parte que não muda. Por exemplo, amar. Esse verde é o que não muda. Quer ver? Olha só. Eu, tu, ele, nós. Bora lá. Eu amo, tu amas, eles amam, nós amamos. Tá vendo que o radical é aquela parte que não muda mesmo quando a gente flexiona? É o am. Isso é o radical, que carrega o significado principal. Quer entender essa questão da significação, do significado principal? Vou usar outro exemplo. Verbo... Bora, gente. Ah, porque tá bem escuro ali. Deixa eu achar outros parágrafos. Achei, vou colocar aqui. O verbo casar. Cas. Aí tem cas. O radical não é só do verbo, ele carrega o significado da palavra em si, tá? Casar. Casei. Casamos. O que esse radical carrega? Esse radical carrega o significado de lar, de família. Que lar é família, não é isso? Quando eu mudo a palavra, o verbo, para um substantivo, a gente ainda vai ter ali o radical mesmo para manter essa significação. Quando eu falo casamento, é um substantivo, mas ela deriva dessa ideia de lar, de construção de família. A própria casa, que é o substantivo, é um lugar
que as pessoas moram junto, que constrói a sua família, de lar também, tá vendo? Então esse radical ali, ele carrega um significado, mesmo muitas vezes quando a gente muda a classe gramatical, tá bom? É isso, radical é aquela parte que não muda. Olha ali o parecer. O que não muda? O parece. Parecer. Eu pareço, tu pareces, ele parece, nós parecemos, vós pareceis. Contribuir, contribuo. Eu contribuo, ele contribui, nós contribuímos. Então, o contribuo continua o mesmo toda vez que a gente flexiona o verbo. Isso é radical. É a parte fixa do verbo, tá bom? Aí a gente vai para essa senhorita aqui, que é a vogal temática. A vogal temática, ela vai unir o radical, que é a parte fixa. Vamos colocar lá. O radical. O que é o radical mesmo? Parte fixa, certo? Lembra, professora. Parte fixa. A vogal temática vai unir, é aquela que une ao radical, aquela que se une ao radical para receber o que vem depois, que são as desinências, tá? E assim, a gente poder conjugar o verbo para ele não ficar feio, tá? O resultado dessa ação a gente chama de tema, por isso vogal temática. Então, a gente tem aqui a ideia, tema é igual a radical mais vogal temática, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui contribuir, certo? Amar. A vogal temática indica qual conjugação vai pertencer. Olha só. Deixa eu colocar aqui. A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence, certo? Primeira conjugação. Abrange os verbos cuja vogal temática é a. Como assim? Então, bora lá. Por exemplo, amar, cantar, dançar. Vamos voltar pro verbo amar. Amar. A vogal temática é aquela da primeira conjugação, que é com ar, lembra? Então, aquela em que a próxima vogal depois do radical é a letra A. Então, amar, amávamos, amareis, tá vendo? Primeira conjugação. Então, a vogal temática nesse caso é A. Se eu colocar aqui a palavra parecer, pego o radical. Depois que eu acho o radical, que é parec, a vogal que aparece depois é a vogal temática, porque ela vai ligar o meu radical ao que vem depois, que é o que a gente chama de desinência, já vamos ver ali. E a gente tem o de terceira conjugação. Que são aqueles terminados em vogal terminada em i. Temática é o i, tá bom? Só quero que vocês lembrem que aqui na 2 eu não coloquei, mas vou colocar. Aqui na segunda conjugação, os terminados em or também. Por exemplo, por. Por quê? Antigamente, o verbo por
não se chamava pôr. Ele mudou e chegou nessa forma. Mas ele era poer. Eu vou poer esse óculos em cima da mesa. Era assim, tá bom? Hoje não é mais. Hoje é pôr. Mas os terminados em OR também são de segunda conjugação, tá? E aqui o partir. O contribuir. Ó, a próxima vogal, depois do que não muda, é o I, né? Então, terceira conjugação. Essas são as vogais temáticas. O que vai vir depois, quando a gente conjugar, por exemplo, amar, remos, o emus aí, ele vai ser o que a gente chama de desinência verbal. E é pra lá que a gente vai agora. Olha só. Isso aqui é o que eu coloquei lá em cima, né? A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. Se ele pertence à primeira conjugação, a vogal temática é sempre A, tá bom? Falar, amar. Se ele pertence à segunda conjugação, é ler, ter, pôr, ó, tá? E na terceira é aquela que é terminada em ir, tá? E a vogal temática é o I. Vamos lá, as desinências. Vou pegar a coisinha roxa que eu gostei, foi da roxa. Bora lá. O que é desinência? Galerinha, as desinências são os elementos que, junto com o radical, elas vão promover as conjugações, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ótimo. Elas vão promover essas conjugações. Ou seja, aquela partezinha que vai estar ligada ao radical para dizer se está na primeira pessoa, em qual modo que tá, se está no passado ou no presente, tá? Essas desinências existem dois tipos, tá? Desinências modo-temporais, que é essas senhorinhas aqui, tá? Que elas vão indicar o modo e o tempo. Modo e tempo. Tá? E as desinências de número e pessoa, que são número pessoais, são aquelas que vão indicar as pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira e singular ou plural. Certo? Por exemplo, quando eu falo estávamos, eu acho que tem até aqui, mas está em outra frase, vou colocar outra palavra, tá? Vou colocar o estávamos mesmo. Estávamos. Tá. Escreverei. Pode ser eu escreverei? Vamos lá. Porque o estávamos tá ali do outro lado. Escreverei. Escrever com cuidado aqui. E retinho. Vou tentar fazer reto, né? Sabem que eu não dou conta muito, não. Escreverei. Vamos pensar nesse verbo aqui. Ele já está conjugado. Eu sei que é eu escreverei, certo? Então, vamos ver aqui qual é o radical. É o escreve, né? Que não muda. Essa parte aqui é o que eu chamo de radical. É o escreve. É o escreve, certo? É o radical. Porque é a parte, galerinha, que não muda. Lembra? Vou colocar aqui, nessa corzinha. Radical. Escrever está na segunda conjugação, certo? Se está na segunda conjugação, a minha vogal temática vai ser o er, o é ou o, porque a segunda conjugação é aqueles verbos que terminam em er ou or. Esse daqui é o que eu chamo de vogal temática ou tema, tá? Vogal temática. Lembra que eu disse que a vogal temática liga o radical à minha desinência? A desinência é o que a gente vai ver agora, que eu vou colocar de azulzinho aqui, bem bonitinho. Tá? Vou colocar nesse azul aqui.
E aí a minha desinência aqui vai indicar o quê? Nesse re aqui, ele vai indicar desinência de tempo. Aqui, ó, o re indica tempo, não é? Que é qual tempo? Futuro. E esse i, ele é tempo, tá? Então, ele tá indicando tempo, modo e tempo. Que é do indicativo, porque é uma certeza. Indicativo é certeza, certo? O tempo é esse. E o i, cara, lá atrás, tem que pegar o vermelhinho. Esse i, ele indica o quê? Pessoa. Não é isso? Pessoa. E número. Qual é a pessoa? Primeira do singular. Qual é? Eu. Certo? Por exemplo, poderia ser escreveremos. Olha só como é que muda. Deixa eu ver se cabe. Escreveremos. Olha só. Novamente, vou usar as mesmas coisas. Radical, certo? Certo, professora. Aí eu tenho a vogal temática, que é aquilo que vai ligar essa parte fixa à minha desinência. As desinências indicam modo e tempo, e número e pessoa. O re continua, meus amores, indicando a ideia de tempo, futuro e modo. Qual é esse tempo modo, professora? Futuro do indicativo. Indicativo é o que dá certeza, lembra? O mos vai entrar no lugar do i, certo? Que agora eu conjuguei no plural. Esse mos aqui indica pessoa e número. Qual é a pessoa e número? Pessoa e número. Número. Quase que eu não dou conta de escrever, gente. Que é isso? Número. Qual é a pessoa do discurso? Escreveremos. Eu ainda tô dentro quando eu falo que escreveremos? Sim, né? Então, primeira pessoa. Singular ou plural? Eu tô escrevendo sozinha? Eu escreveremos? Não, né? Nós. Então, é plural. Qual é a pessoa plural? É nós. Tá vendo? Que aqui ele tá indicando desinência de número, pessoa. Ixi. Ficou ali em cima, mas eu vou tirar aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Re, tempo, modo, e mos entra no lugar do i ali, ó. Pessoa e número, no i, que é o singular, no mos é nós, né? Primeira pessoa ainda, e a gente mudou aqui para o plural. É isso que as desinências fazem, indica o tempo que está acontecendo, se é presente, passado ou futuro, tá? E se o final ali também traz a indicação de qual é a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, se é singular ou se é plural, tá? E aqui é treinar. Deixa eu voltar lá para baixinho. Opa. Aqui, desculpa. Mas vamos lá? Aqui é praticamente o exemplo que eu trouxe para vocês, só que com o verbo estávamos. Agora muda um pouquinho, é um pouquinho diferente, olha só. Está. Está é o meu radical, certo? Vou escrever aqui radical para vocês. Que é a parte que não muda. Não é o está não, gente. É o este, né? Por que é o... Ixi. Por que é o este? O radical é só este. Opa. Outrem. Eu tô ficando nervosa. Quando eu fico nervosa, nem o saco de açúcar me adoça. Por que é o este? Porque o verbo estar poderia ser estou.
Estava ou estou. Estaremos, tá? Então é só o este, o radical. Que é a parte que não muda. A gente tem como vogal temática o A, porque estar, primeira conjugação, termina em AR. Tema, né? Vogal temática é o que a gente chama de tema. Tá bom, meus amores? O vá, eu nem lembro o que a gente estava usando. O azul. O vá é desinência de tempo e modo. Esse vá indica tempo pretérito. Estava, passado, 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 passado. É o que ele chama aqui de pretérito, certo? E modo indicativo, porque foi uma certeza que aconteceu, tá? E mos é uma desinência de primeira pessoa, né? De tempo e modo. Porque o mos aqui está indicando quem foi. Foi a primeira pessoa do discurso e está no plural. É o nós. É o mesmo que eu tivesse escrito nós estávamos felizes, brincando. Tá vendo? É isso, galera. Vamos para algumas atividades antes de a gente finalizar. Eu vou fazer aqui rapidinho com vocês, tá? Para dar tempo de a gente terminar o vídeo. Vamos lá. Leia os verbos abaixo e separe-os em radical, vogal temática e desinência, tá bom? Então, vamos lá. O amar, a gente fez lá em cima. Eu vou fazer aqui no negócio mesmo, tá? Amávamos. Radical. Tá? Amarelo, radical. Vou colocar uma legenda para vocês. Vai ficar melhor. Radical, amarelo. Aí o verde a gente está trabalhando com o tema, que é a vogal temática. Vogal temática, eu vou chamar de tema aqui, tá? E as desinências eu tô colocando em que cor? Em azul. Desinência. Tempo, modo. E em vermelho a gente está colocando desinência. Outra aí. Desinência. Número, pessoal. Número. Pessoa. Tá bom? Então, vamos para todos os radicais. A parte que não muda do amar. Amávamos, né? De correr, cor. E do partir, parte. Tá? Agora, a gente vai para a segunda cor, que é a vogal temática. Amar. Amar, primeira conjunção, né? Amar, primeira conjugação. É o meu tema. Correr, segunda participação. Partir, terceira conjugação. Então, a vogal temática é essa, que vai ligar o radical às nossas desinências. Agora, vamos ver o que a gente tem de desinência aqui. Vamos uma por vez agora. Em amar, a minha desinência de tempo é vá, né? Passado. Rei. Correremos. Incorreremos é o que, galera? Rei é modo temporal também, né? Modo temporal. Irão. No partiram. É orar. Tá? Que indica o tempo, tá, gente? Partiram, todos com passado aqui, né? Correremos no futuro. E aí a gente tem a pessoa, mos, pessoa, né? Desinência de número pessoa. Primeira do plural, mos. Primeira do plural, rão. Terceira do plural. Porque é eles. Aqui é nós,
Correremos, nós. E nós amávamos. Então, segunda, as duas do plural, tá bom? Aqui embaixo, a gente quer use o radical que aparece e forme o verbo pedido, completando com a vogal temática e a desinência. Radical fal. Forme o verbo na primeira pessoa do singular no presente. Primeira pessoa do singular do presente é... Bora fazer aqui. Falou. Primeira pessoa, singular, e tá no presente. Tá bom? Cor. Ele quer a terceira pessoa do futuro do presente. Fica correrão, porque é eles correrão, futuro, tá? E aí... Oxi, por que voltou pra um? Ele quer parte. Ele quer parte, o verbo na primeira pessoa do plural no pretérito perfeito, tá? Então, fica partir, né? O verbo seria partir. Aí, no passado, primeira pessoa do plural. Nós partimos o bolo. Beleza? É isso. Agora, só pra gente finalizar aqui, galera. O que é tempo composto? São os verbos formados com auxiliares. São dois verbos. Os verbos ter e haver são auxiliares. Então, para formar os verbos compostos, somente conjugamos o verbo auxiliar, uma vez que o verbo principal estará sempre no particípio. Tá bom? Olha aqui, ó. Pra gente ver. Pretérito perfeito. Tenho estudado. Tá vendo? Só o verbo principal tá no particípio. Ó. Tá vendo? Estudado, estudado, estudado. O que vai mudar? É o verbo auxiliar que tá auxiliando ele, que é o que a gente chama ali de locução verbal. Tem dois verbos, né? Tenho estudado. Presente. Tinha estudado. Passado. Terei estudado. Teria estudado. O que muda é o auxiliar, que é esse carinha que vem antes da forma nominal. Tá bom? Aqui são exemplos também. Formas nominais, eu já trabalhei com vocês. Tá? Aí aqui só uma questão. Verbos regulares. É aqueles que não mudam o radical. Lembra que eu falei lá que o radical nunca muda? Mas no português nem tudo é 100% sempre, né? Existem verbos irregulares, que é aqueles que vão mudar o radical. Nos verbos irregulares, o radical é mudado. Ó. Dar, né? Darei, mas ó, tem darei, daremos. Mas quando eu falo dou, mudou, tá vendo? O ó aqui, do nada, a mesma coisa. Ó. Medir, eu meço. Quando eu falar eu, não existe eu mido, né? É eu meço. Tá vendo? Que o radical muda todo em algumas conjugações. Esses são os verbos irregulares, tá? Verbos anômalos são os que têm mudanças profundas. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou. Olha como muda se for ele. Ele é. Muda tudo. É igual ouvir. Ele vem, nós vimos. Ele foi. Entendeu? Então, vamos lá. Os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas e todos os tempos. Como assim, professora? Perceba. Deixa eu ver se tem até o exemplo aqui. A gente tem os impessoais, quando os verbos indicam especialmente fenômenos da natureza. Então, eu choverei, eu trovejarei. Não, né? Então, esses não são conjugados. Mas a gente tem aqui, por exemplo, os unipessoais, quando indicam vozes de animais e são conjugados na terceira pessoa do singular ou do plural. Ladrar, tá? Então, eles não conjugam em todos os tempos e modos, só em alguns.
E aqui são aqueles que também não são conjugados em todas as pessoas e tempos, que são os pessoais. Como assim? Os que a gente usa, ó, quando os verbos têm sujeito, mas não são conjugados em todas as pessoas. São verbos pessoais, como, por exemplo, vamos pensar no verbo colorir? Vamos conjugar aqui, ó. Ele colore o... Esqueci o nome daquele livro. Bob. Ele colore, certo? Nós colorimos. Agora vamos pensar no eu. Olha só. Eu coloro? Coloro? Que coisa feia, né? Sabe por que é feio? Porque não existe. O verbo colorir, ele não é conjugado na primeira pessoa. E a gente tem que usar um tempo composto, que é eu estou colorindo, eu vou colorir. Ele sozinho não é conjugado na primeira pessoa. Isso é o que a gente chama de verbos defectivos. É o que acontece com banir. Eu bano vocês. Não, eu estou banindo vocês do nosso grupo. Tá bom? Eu falo, de falir. Se eu pagar pra vocês, eu falo. Não. Se eu pagar esse lanche pra vocês, gente, eu vou falir. Tá vendo? Na primeira pessoa não vai. Isso é o que a gente chama de verbos defectivos. E a gente tem os verbos abundantes, que tem mais de uma forma. Por exemplo, eu tinha aceitado o convite ou eu tinha aceito o convite. Professora, qual é o certo? Os dois, tá bom? Inserido ou incerto, a mesma coisa. Segurar, eu tinha segurado ele, eu tinha seguro ele com força, tá bom? Os dois estão corretos. E aqui, gente, se estendendo só um pouquinho, a gente finaliza verbo. Qualquer dúvida, anote que a gente vai saná-las, tá bom? Uma ótima semana para vocês e até mais!